Tenente da Silva Correia, engenheiro civil, tenho 15 anos de atuação, 18 anos de formado e 15 anos de atuação no mercado de engenharia. Sou proprietário da Correia Engenharia, atuo na área de projetos de todas as espécies, né? Eu tenho um leque muito grande de atuação na parte de estrutural, de arquitetura, elétrica, hidráulica, projetos para a prefeitura, projetos de urbanização, praças, e com pré-moldados, que faz parte do grupo da Correia Engenharia. Olha, imprevisto em engenharia, na realidade, tudo que não está no projeto é imprevisto, né? E tudo que está no projeto também, a gente fala que é um previsto, mas não é. A gente, nem sempre a gente projeto e execução bate 100%. Grandes obras, em locais onde você tem um controle muito rígido, né, do acompanhamento, você consegue ter um padrão de qualidade melhor. Constantemente acontece imprevisto. Primeiro, vamos pensar, fundação, a pessoa faz, você prevê uma fundação, por exemplo, com estaca de 3 metros, o cara fura com 2. Isso talvez um erro humano. A gente faz um laudo geológico do solo, prevendo, faz um furo ou 2 furos, né, fazendo uma sondagem, prevendo que a profundidade de uma estaca seja, vamos supor, 7 metros. De repente você muda 20 metros ou 10 metros daquele ponto, o perfil geológico muda e você acaba tendo uma profundidade maior. Então, quando você começa a furar, você percebe o terreno como está, você já tem que fazer um cálculo, fazer nova sondagem para poder saber se aquilo está adequado. Então, assim, quando você usa, no meu caso, né, eu uso a ideia de que está tudo errado e eu vou provar para mim que está certo, então eu diminuo esses imprevistos. Não. O principal falha ou erro, o imprevisto que acontece é qual? O maior imprevisto é humano, certo? Assim, as maiores falhas é humano mesmo. No interior a gente tem um problema seríssimo de bebida. O alcoolismo no meio da construção civil é muito grande, certo? E isso afeta demais o andamento e a qualidade das obras. O cara bebe a noite inteira, no outro dia ele chega detonado e começa a trabalhar. Então ali ele vai errar o traço do concreto, ele vai errar o assentamento de um piso, o assentamento de um tijolo, a paciência para você assentar um tijolo no prumo, certo? Um reboco de qualidade. Então, assim, uma obra no esquadro, se você bebeu, se você está de ressaca, você não vai conseguir ter um esquadro muito bom na obra. Então, para nós, engenheiros, né, a gente tem que estar muito atento a isso, certo? Inclusive, a gente entender da psicologia com as pessoas, certo? Porque esses imprevistos, eles são tanto do lado estrutural de obra, né, da obra errada, como a parte de segurança. Uma pessoa pode cair de uma laje, pode estar concretando, ele está meio ruim ali, ele pisa num isopor e cai da laje, ele tropeça na ponta do ferro, bate a cabeça na ponta de alguma coisa, né, cai dentro de um buraco, certo? Se acidenta de diversas formas, né? Então, esses imprevistos, tanto eles são de ordem de construir edificações com não qualidade, como também questão de segurança pessoal para acidentes. Na posição do pilar de madeira, lá em cima tem uma tesoura metálica e tem um parafuso, um grampo, tá vendo? Sim. Um dos problemas que mais agravou toda a estrutura é porque quando ele colocou o grampo, ele seccionou a madeira. Ele em vez de fechar a madeira inteira, ele furou o meio. Quando ele furar o meio da madeira, a madeira perdeu a resistência. E aí ela começou a abrir, como se você tivesse picotado um papel. A estrutura metálica, o nível da estrutura metálica em relação à tesoura. A estrutura metálica então não aguentou o peso e começou todo o telhado a apoiar nela e o telhado inteiro que estava descendo. Então a solução é fazer toda a estrutura metálica
já tem um modelo estrutural pronto, já criado, já criou o modelo estrutural e então nós vamos fazer tesouras que agora vai ficar em formato de uma cruz do telhado e não mais esses telhadinhos pequenininhos como tem aqui. Aí é uma estrutura metálica com uma telha de barro. Então ali vai ser uma estrutura nova que vai ser feita para dar sustentação tanto para a torre como para o mezanino. Algum desafio no cotidiano? Aqui, tipo assim, material que é difícil chegar, alguma coisa? Tem. Quando você está no interior, você tem facilidade por um lado e outras dificuldades. Então, por exemplo, a gente consegue ter algumas facilidades em relação à questão de normas técnicas, que não, a norma técnica não, normas da cidade, né? Por exemplo, tem algumas cidades que não tem plano diretor. Então, se você não tem plano diretor, facilita o seu projeto, porque você pode ter critérios. Por exemplo, você não precisa seguir o critério de afastamento de 5 metros, certo? Você pode usar um critério de afastamento de 2 metros. Isso aí influencia muito, porque você imagina você projetar num local onde as normas são muito rígidas. Quando eu fazia projetos para condomínio fechado em Goiânia, as normas, a gente recebia um catálogo de normas, né, para você ter que seguir. Então, Alphaville, se você entra com um caminhão hoje no Alphaville, para poder descarregar uma terra, por exemplo, você tem que lavar o pneu do caminhão. Você não pode andar lá dentro do Alphaville com o pneu sujo, porque se sujar o asfalto, você vai ter que ir lá e lavar, ou o proprietário vai ser multado, certo? Você tem bafômetro nas obras, na entrada da portaria, para evitar, né, pessoas. As pessoas têm que estar todo credenciado, tudo cadastrado. Então, assim, é melhor para nós? Sim, é mais seguro. Mas você acaba tendo muito entrave, você demora muito a aprovar um projeto, as normas são muito rígidas para aprovação. E já no interior você tem essa facilidade. Porém, você tem a dificuldade de não ter acesso, por exemplo, impermeabilização. Para você comprar materiais de impermeabilização no interior de qualidade, não é tão simples. Quando eu vim para cá, eu pedi às lojas para que comprasse Cicadur, que é a cola de colar ferro. Eles não compravam, a gente tinha que comprar uma latinha para você fazer um reparo, alguma coisa. Em Goiânia, eu pedi um taxista para trazer. As lojas não aceitavam, porque aqui não existe cola de colar ferro no concreto, não existe. Então, assim, você tinha que comprar, até eu comprar as latas, eu falei assim, ó, tá aqui, ó, nós precisamos ter isso aqui no mercado, certo? Telas anti-trinca, por exemplo, você não acha aqui na região, certo? Você tem uma dificuldade muito grande, então você acaba onerando por um lado, né? Porque quando tem, aí a pessoa quer vender muito caro, que são coisas mais práticas, certo? Então, assim, os imprevistos mais são esses, essa falta de logística, né, em alguns materiais, e a facilidade em outra. Então, meio que balanceia uma coisa com a outra. Bom, Itapaci hoje já tem plano diretor, né? Então, a cidade que tem um plano diretor, ela é um pouco mais trabalhosa fazer um projeto, porque você tem que normatizar. Porém, não tanto quanto Goiânia. O que seria um plano diretor? Um plano diretor para você movimentar, para gerar as documentações. O plano diretor ele é uma lei de zoneamento. Você pega a cidade, transforma elas em zonas, e cada quarteirão e cada lote tem um grupo de definições do que você pode construir. E as exigências ambientais que você precisa para que para aquele tipo de edificação naquele local específico da cidade. Por exemplo, nesse quarteirão eu não posso ter um hospital, nesse quarteirão eu não posso ter uma boate, porque aqui eu posso ter hospital, então eu não posso ter boate, certo? Então, assim, eu não posso ter uma loja uma fábrica de pré-moldados do lado de um hospital. Então, numa cidade onde tem lei de zoneamento, isso já começa a melhorar, já começa a organizar a cidade, né? Então você já tem, porque o plano diretor ele vai direcionar o que você vai fazer. Quando você tem isso, a documentação com certeza é mais difícil. Em relação à terceirização de assinatura de projetos, como você se posiciona em relação a isso? Essa terceirização chama de acobertamento,
certo? O acobertamento, ele é uma coisa, como diz assim, é o câncer da profissão, certo? Nós temos colegas de trabalho que eles não têm ética profissional, certo? Infelizmente não têm ética. A gente, participando de reuniões do CREA, em Goiânia, teve um profissional, me parece que ele fez 15 mil RTs em um mês. Ele dá conta de fazer projeto desse tanto? Não dá, né? Não sabendo ele que o que ele está fazendo, ele está cometendo um crime contra a sociedade e contra ele mesmo. Por que contra a sociedade? Vamos pegar o caso de SEDES, por exemplo. Quem mais vai sofrer naquele caso de SEDES? Foi feito um parque de diversões, né? E teve um acidente. Todo evento que você vai fazer tem que ter um profissional ou de engenharia ou de arquitetura assinando pela segurança daquilo ali. Um palco, por exemplo. Você faz um palco de show, o engenheiro civil tem que assinar por ele. Se aquele palco desabar, ele é uma estrutura. Se ele desabar, quem que vai responder juridicamente? O profissional que liberou que aquela estrutura metálica estava correta. Se você somente assina aquilo dali, eu ganhei R$1.000 para assinar e não deu problema nenhum. Beleza, hoje não. E o dia que der problema? Você está preso. Certo? Então, eu acho que, inclusive, é interessante esse trabalho, essa entrevista aqui, que os próprios colegas de vocês não fazer isso. A ética profissional, ela começa já na faculdade. Certo? É não colar nas provas para você ser um bom profissional, é você tentar ser o mais ético com o seu colega, para quando você formar, você ganhar do seu colega na qualidade do trabalho. O acobertador, que é o cara que assina projeto sem fazer, ele é o cara que ele deveria voltar para o banco da faculdade e fazer a ética primeiro, a nossa matéria de ética, para ele entender que a engenharia, ela é construída cada degrau. Certo? Você vai construir, você vai ser um bom profissional porque você estudou, porque você lutou e construiu cada degrau. E não porque você assinou 15 obras lá por R$500 e você ganhou, tirando o trabalho de um profissional que realmente estudou, que realmente sabe fazer, certo? E acobertando um outro que está ganhando dinheiro com aquilo. Então, ética teria que ser fundamental nesse aspecto. Um médico, se ele errar, ele mata uma pessoa. Um engenheiro, se ele errar, ele mata milhões de pessoas. Sim, alguma mensagem que você queira passar para nós que está estudando, tá? Para mim, eu como engenheiro, eu me sinto realizado como profissional, porque eu faço realmente o que eu me propus a fazer quando eu comecei a estudar engenharia. Eu calculo, eu faço o cálculo, eu ouso nos cálculos, certo? Eu ouso em querer fazer o diferente, em criar novos modelos estruturais na hora de calcular, certo? De inventar dentro da engenharia e das ferramentas que nós temos, inventar coisas dentro, certo? Isso só vai adquirir sem estudar. E não parar de estudar depois de formar, né? Que a gente nunca para, né? Constantemente está fazendo novos cursos, né? Isso aí? Sim. Após essa pesquisa de campo, nós percebemos que depende muito de oportunidades para a gente ingressar no mercado de trabalho após sair da faculdade. Então, às vezes começa por um estágio bem feito que você pode conseguir oportunidades melhores. Foi interessante também esse trabalho pelo primeiro contato nosso com a engenharia na prática, que antes vivemos apenas um conteúdo teórico e agora tivemos a chance de ver a mão na massa, de ter um aprendizado maior sobre como é a prática dessa profissão no dia a dia aqui no Vale do São Patrício.